Graça e paz, queridos. Mais um dia, vamos se alimentar da palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que temos que alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. Atos, capítulo 1:9 diz assim: Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Irmãos, Atos capítulo 1 vai narrar aí, os milagres, vai narrar os primeiros passos da igreja primitiva. E Atos dos Apóstolos é um livro muito profético, que vai falar ali de milagres, vai falar ali do martírio ali de Estevão, enfim, é um livro muito profético. E Atos capítulo 1, no primeiro capítulo, vai falar ali dos últimos passos de Jesus ali após a ressurreição. E Jesus vai falar algumas palavras ali para os seus discípulos, para eles ficarem em Jerusalém. Os discípulos vão perguntar quando o Senhor, é nesse tempo que será restaurado o reino de Israel, e Jesus vai afirmar: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade, as datas, enfim, só o Pai, só compete ao Pai. Ele estabeleceu, por sua exclusiva autoridade. E Jesus vai falar assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E quando Jesus termina ali o sermão dele, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai ser elevado ao céu. E quando Jesus foi elevado ao céu, os discípulos fitando os olhos ali ao céu, Jesus desaparece. E aparece dois homens vestidos de branco e fala para eles, o mesmo Jesus que você viu dentre vós, você viu sendo elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. E eu me pergunto, o que fizeram esses homens permanecer firmes? O que fizeram esses homens permanecer até o último dia? Muitos dos apóstolos e discípulos morreram em martírio e não negaram a vossa fé. E não negaram a vossa fé, E eles permaneceram até o último dia das vidas deles em terra. E eles permaneceram em Cristo Jesus. E eu me pergunto, o que fizeram eles permanecer? Eles se agarraram nessa promessa. Qual promessa? Que Jesus voltaria. Promessa essa que não tem data de validade. Irmãos, nós temos que parar para entender e nos agarrar em promessas que não tem data de validade, em promessa espiritual. Ou seja, tem muitas pessoas focadas em promessas terrenas, e que Deus vai te dar isso, que Deus vai prosperar com você, que Deus vai te fazer isso na sua vida, que Deus vai te dar sua casa, que Deus vai te dar seu carro, que Deus vai te prosperar, que Deus vai fazer você chegar longe, e etc, e que Deus vai fazer você casar, e que você vai casar aqui na terra, e você vai ter uma vida abundante, e etc. E tem muitas pessoas, não estou falando para você deixar de crer, mas tem muitas pessoas que estão focadas nas promessas terrenas, e o seu coração está focado em promessas daqui da terra. Só que as promessas da terra têm data de validade. A Bíblia diz: aonde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Ou seja, ajuntais tesouro no céu, porque lá a traça não destrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba, a Bíblia diz, ajuntais tesouro no céu, porque lá a traça não destrói, o ladrão não rouba, a ferrugem não estraga. Irmãos, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Será que o seu coração tem ardido
pela volta de Cristo? Será que o seu coração tem ardido nas promessas espirituais que não têm data de validade? Ou você tem ido à igreja, ou você tem servido a Deus só por promessas terrenas? Ou você tem servido a Deus só por promessas daqui da terra? E eu quero dizer para você, o mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. O mesmo Jesus que subiu ao céu, ele vai voltar, mas ele vai voltar diferente. Ele veio como cordeiro, mas ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar, aleluia, os seus cabelos, a Bíblia vai dizer que João, ali na ilha de Patmos, vai ter a revelação. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto como o sol ao meio-dia, a sua voz como a voz de muito oceano. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, na sua retaguarda os anjos. Ele vai vir montado no cavalo branco, e na sua coxa direita vai estar escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E me desculpe, quem está focado em promessas terrenas vai ficar. E quem está colocando em primeiro lugar, em primeiro plano, a promessa espiritual, que é da salvação, que não tem data de validade, que é a vida eterna, que é a salvação, vão subir. Irmão, o carro vai ficar, o dinheiro vai ficar, o dólar vai ficar, o Bitcoin vai ficar, o dinheiro na conta vai ficar, o Rolex fica, o carro fica, e nós vamos ser salvos. Então, irmão, não estou falando para você deixar de acreditar em promessas terrenas. Eu estou falando para você se agarrar em promessas espirituais. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não temos controle da nossa vida. Jesus, ele pode voltar somente para você. Então, se agarre em promessas, e escuta isso aqui pra gente orar. Se agarre em promessas que não têm data de validade, que são eternas. Não se agarre em promessas terrenas. O mesmo Jesus que viu subir, vocês vão ver voltar. Então toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. O que é promessa da terra tem data de validade, e o que é as promessas espirituais são eternas, não se estraga. Então mude a sua visão, começa a arder o seu coração pelas promessas espirituais. As demais coisas o Senhor pode acrescentar. O Senhor conhece as nossas necessidades. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Esse foi o primeiro sermão ali de Jesus. Buscai o reino dos céus e a tua justiça. E se não me falha a memória, o segundo sermão ali: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele conhece a sua necessidade. Então para de ficar querendo buscar Deus por isso, por aquilo. Busque o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor, ele conhece a sua necessidade, e no tempo certo, se ele quiser fazer ou não, ele vai fazer. Ele nos prometeu a salvação. Então tome posse, se agarre nessa promessa em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Mais uma coisa: agarre em promessas espirituais que não tem data de validade. Deus te abençoe. Eleve seus pensamentos a Deus e vamos orar comigo. Eu não estou falando para você deixar de acreditar no que Deus pode fazer aqui embaixo por nós. Eu estou falando para você colocar em primeiro lugar, se agarrar nessa promessa que é a salvação. Muitas pessoas estão sendo frustradas dentro da igreja porque não está acontecendo na vida delas. Tem muitas pessoas frustradas na vida dentro da igreja porque ainda não conseguiu o milagre, estão se afastando, estão saindo da igreja. Por quê? Estão sendo frustradas, se agarrando em promessas que estão se estragando. Mas se ela se agarrar nessa promessa que Jesus, ele subiu e ele vai retornar, ela vai ficar firme. Mesmo ela não vendo acontecendo nada na vida dela, ela vai ficar firme. Então vamos orar em nome de Jesus. Eleve seus pensamentos a Deus. Você no seu carro, no seu trabalho, indo trabalhar, eleve seus pensamentos a Deus, se conecte com o Espírito Santo agora. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu quero entrar, meu Pai, na Tua presença nesse momento. Eu quero aqui, meu Pai, buscar o Senhor de todo o coração, meu Pai.
Espírito Santo, se faça presente nessa oração. Não oramos como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Guia-me nessa oração. Pede para o Senhor, guia-me, Senhor, nesse dia. Guia a minha vida espiritual. Fala, Senhor, talvez você estava buscando a Deus com o foco errado. Eu vou fazer porque Deus vai me honrar, porque Deus vai me honrar nessa terra. Irmão, às vezes talvez você está buscando a Deus com o foco errado. Irmão, busque a Deus com o foco certo. Senhor, eu quero orar, meu Pai, derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Que nós não venhamos, meu Pai, se agarrar em promessas, meu Pai, que tem data de validade. Que nós venhamos se agarrar em promessas, meu Pai, que são eternas. Meu Pai, o que é terreno estraga, mas o que é espiritual, aleluia, é eterno. Então, meu Pai, nos abre os nossos olhos, abre os olhos dessa pessoa nesse momento. Espírito Santo de Deus, o Senhor morreu na cruz, Deus amou o mundo, entregou o seu único filho para morrer na cruz. O acesso, aleluia, que estava negado foi liberado. Aquilo que fazia inimigo de Deus, através do sacrifício na cruz, nos fez amigo. Ou seja, agora a gente pode orar aonde a gente estiver, o Senhor vai nos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, se essa pessoa se encontra fraco, fortaleça. Se essa pessoa está desanimada, dê ânimo, Senhor. Se essa pessoa, meu Pai, estava aflita, se ela estava doente, o Senhor é a cura. O Senhor pode mudar a história dela. Senhor, que ela venha focar em te buscar. Acende a chama em nossos corações, meu Pai, pela salvação, meu Pai. Acende a chama no coração dessa pessoa, meu Pai, que ela venha se agarrar nessa promessa. Ele está voltando. Os discípulos se agarrou nessa promessa. Ele voltará. Os anjos falou para mim, ele voltará. Então não vou desviar, eu não vou se afastar. Eu vou continuar firme. Por quê? Porque ele voltará. Em breve ele voltará, aleluia. Você que crê nessa palavra, ele voltará. Em nome do Senhor Jesus eu oro, meu Pai, que essa pessoa, o Senhor possa abençoar o dia dela, dando livramento, dando saúde, dando força. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, meu Pai. Fala, Espírito Santo, eu te convido, meu Pai, que o Senhor venha ser primeiro em minha vida. Fala assim, Espírito Santo, eu te convido que eu venha colocar a minha vida espiritual em primeiro lugar. Fala, Senhor, eu te convido para o meu casamento, eu te convido para todas as áreas da minha vida. Meu Pai, eu oro, meu Pai, nesse momento, junto com esses irmãos, meu Pai, que estão comigo orando, Senhor, que o Senhor possa despertar a gente em oração. Senhor, renova a minha vida, Senhor. Senhor, renova a tua igreja, renova a minha casa, minha esposa, renova o ministério. Visita, meu Pai, os irmãos, visita, meu Pai, cada irmão, cada irmã. Visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Kevin, o Anderson, a Cláudia, a Nevanilda, minha esposa, a Patrícia, o Daniel, a Manu, a Rosa. Visita, meu Pai, cada irmão, meu Pai, que eu não consigo lembrar agora o nome, mas que o Senhor possa visitar, meu Pai, cada irmão, cada pastor, cada pastora. Espírito Santo, nos encoraja, nos ergue, Senhor, e nos abençoa. Eu oro por você, irmão, que Deus te abençoe. Se agarre em promessas que não tem data de validade. Que Deus te abençoe. Deixa o seu like para a pessoa ser alcançada. Se você puder compartilhar essa oração nos grupos, se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, e se você quiser ativar o sininho, toda vez que eu fizer uma oração aqui, o YouTube já vai te alertar para você entrar em oração junto comigo, tá bom? Deus te abençoe.